Olá, gente querida, nós estamos entrando já no mês de agosto e eu desejo de coração que não seja o mês do desgosto, mas um mês ao gosto do Senhor para nossas vidas. Hoje desejo dividir com vocês alguns pensamentos acerca do Salmo 81. Esse texto traz a súplica de alguém que olha para uma porta de saída e pede socorro. Alguém que enxerga uma luz no final do túnel e não consegue chegar lá sozinho e por isso pede ajuda. Alguém que reconhece a sua limitação e a sua fragilidade e estende a mão para que possam ajudá-lo. Ele começa orando e dizendo: inclina os teus ouvidos para mim e responde-me, ó Senhor. Salva o teu servo que em ti confia. Assim diz o autor, porque eu sou pobre e necessitado. Quantas coisas cada um de nós já poderia ter evitado em sua vida se tivesse tido a humildade de reconhecer suas limitações. Se diante da evidência da nossa fragilidade tivéssemos estendido as mãos e pedido por socorro. Ao longo das Escrituras, fica muito evidente toda a dureza do coração humano, quando inúmeras vezes Deus fala para o seu povo: que povo de dura cerviz. Ou seja, que povo que não se humilha, que não se dobra facilmente. A cerviz dura se refere à incapacidade de dobrar o pescoço, de fazer esse gesto de inclinar a cabeça, de olhar para baixo, num gesto que é muito comum para os orientais. Quando estão diante de alguém com maior autoridade, costumam inclinar a sua cabeça, num gesto de respeito e reverência. Deus diz: vocês não sabem reconhecer a minha autoridade e não se humilham diante de mim, nem se colocam no seu devido lugar. São orgulhosos e não me escutam, e na sua arrogância cada um faz o que quer. Não se submete às minhas ordenanças e aos meus mandamentos. Eu já falei, alguns dias atrás, que se tem uma coisa que nos leva para o ponto mais distante de Deus em que poderíamos nos encontrar, isso se chama orgulho. A autossuficiência nos leva ao extremo oposto da graça de Deus. O autossuficiente não precisa de Deus. Ele é o seu Deus. Ele se basta. Dispensa a ajuda e a presença de Deus. Por isso, Jesus diz aos sacerdotes e às altas autoridades religiosas de Jerusalém que é mais fácil um pecador entrar no reino dos céus do que eles. Como assim? Eles não eram os sacerdotes de Deus? Não representavam e não falavam em seu nome? Pelo jeito, não. Eles não eram os escribas, os teólogos e mestres, não eram a liderança leiga, pessoas que faziam toda a gestão do templo e das sinagogas. Eles não tinham que ser os primeiros, então, a entrar e sentar nas fileiras da frente do reino de Deus? Pelo jeito, não. Mas por quê? Porque não obedeciam a Deus. De fato e de verdade, criaram uma vida religiosa sem Deus. Não o escutavam mais, não dependiam dele. Algum deles ouviu a palavra do criminoso pendurado na cruz, quando Jesus lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso?
Creio que não. Então, qual foi a diferença entre o líder religioso e aquele ladrão pendurado na cruz? Qual foi a diferença que levou Jesus a dizer que prostitutas e pecadores poderiam entrar antes deles no reino dos céus do que aqueles líderes religiosos? Será que Jesus não estava invertendo a ordem das coisas? Para mim, a diferença estava na submissão a Deus, no reconhecimento da sua condição pecadora, na confissão da sua carência, da sua necessidade. Aqueles que olhavam para Jesus e olhavam para Deus, viam o amor e o perdão de Deus encarnado nele. E confessavam os seus pecados, e então Jesus lhes estendia a mão. Estes outros olhavam para ele com desprezo. Não entendiam e nem enxergavam Deus nele. Não se rendiam à graça e à misericórdia de Deus. Sequer compreendiam que eles também precisavam do perdão e também precisavam da graça de Deus. Por que rejeitaram, então, ou rejeitariam a maravilhosa graça que vinha ao seu encontro? Graça que eles mesmos anunciavam através das profecias que tinham sobre o Messias, aquele homem prometido que vinha para lhes trazer a salvação. Tudo por causa da sua autossuficiência, da sua dureza de coração, que os levou para tão longe de Deus que eles nem sequer percebiam que estavam a anos-luz dele. É por isso que a pessoa que está num poço sem fundo, num beco sem saída, muitas vezes tem mais facilidade de se encontrar com Deus do que aquele que se sente dono de si mesmo e não precisa dessa baboseira de Deus. Quando aquela pessoa vê uma oportunidade, se agarra nela. Quando surge uma luz no fim do túnel, ela geralmente não desperdiça a chance. Quando ela ouve, como diz o verso 5, que o Senhor é bondoso e perdoador, rico em graça para com todos os que o invocam, ela não perde a chance. E do seu atoleiro Deus a levanta, a restaura, cura e perdoa. E não só isso, mas lhe dá uma vida nova e uma nova condição para viver. Ela é redimida para se tornar filha do Deus eterno. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque é algo glorioso. Não dá para desperdiçar esta oportunidade. Isso seria algo semelhante a estar diante de alguém que nos estende a mão e oferece uma vacina contra a Covid-19 e eu olho para essa pessoa e digo, não, muito obrigado, eu não preciso, eu não quero, eu sei cuidar de mim mesmo. Por que alguém dispensaria a graça e o perdão de Deus e a vida eterna? Pense nisso. Hoje, diz a palavra, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A graça está batendo à tua porta. Não a dispense. Deus seja contigo.